Brasil da Esperança, com a palavra. Obrigado, presidente em exercício João Ex. Bem lembrado, e vou começar exatamente falando da minha relação partidária. Sábado último, nós tivemos uma reunião do diretório estadual do meu partido, do PT, em que o partido discutia a composição da chapa da majoritária, né? As nossas pré-candidaturas para o governo já foram definidas e são conhecidas por todos, mas o nosso diretório, então, fez a indicação das suplências das pré-candidaturas ao Senado, e eu tenho a honra de ser indicado pelo meu partido para compor, então, a suplência, a pré-candidatura, a suplência da pré-candidata Manuela Dávila. Então, quero aqui fazer um agradecimento público ao meu partido. Recebi mensagens de muitas pessoas e colegas aqui da Câmara de Vereadores que, em que pese as divergências e de estarmos em lados opostos no processo eleitoral, mas reconhecem a importância de Caxias estar representada nas majoritárias, né, tendo a representatividade e a valorização necessária. Então, fico honrado com a deferência do meu partido e certamente me dedicarei para cumprir com muita responsabilidade e empenho essa tarefa. E queria aqui fazer um agradecimento ao vereador Cláudio Libardi. O vereador lembra numa conversa que nós tivemos aqui há alguns meses atrás, e o vereador Cláudio Libardi, que foi um dos idealizadores dessa ideia, e depois, né, na política, os processos são dinâmicos, os astros se alinharam e, enfim, vamos para essa tarefa. Eu não tinha intenção de ser candidato a nada, né? As pré-candidaturas estão postas aí do meu partido, mas, de toda forma, vamos para essa tarefa. Eu sou um militante de vida toda, só fui filiado ao meu partido, ao PT, há 25 anos, e, enfim, sou um soldado, né, do meu partido e do coletivo. Quando convocado, sempre cumprirei com lealdade, com dedicação. Então, vamos lá. Mas eu quero entrar num tema da cidade que me parece importante, tem me deixado muito preocupado, e acho que nós precisamos urgentemente tratar sobre isso. Eu vou organizar um pedido de informações, e aqui a base do governo, a intenção não é nada no sentido de atrapalhar, mas é tão e somente alertar a urgência de nos prepararmos para o que se avizinha na situação climática. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa que a chuva desse final de semana derrubou pontes aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Levou balsas já na região norte do estado, causou problemas difíceis, né? E as previsões nacionais e internacionais dos meteorologistas, dos cientistas, apontam que nós teremos um evento meteorológico extremo, o El Niño. Não se tem uma certeza da data, mas provavelmente ali na metade da primavera e no início do verão. Então, infelizmente, a nossa cidade será afetada mais uma vez por uma situação climática. Digo sempre, em 23, em setembro, outubro de 23, em maio de 24, a nossa cidade sofreu muito. E eu acompanhei, estávamos aqui na legislatura passada, acompanhamos a agonia do prefeito Adiló, e isso me bate muito forte, assim, porque eu lembro, vereador D'Ambrós, de nós não termos acesso a distritos de Caxias, de nós termos famílias isoladas em Caxias e as pessoas vindo aqui na Câmara querendo saber informação. Eu lembro ali da Vila Cristina, eu lembro de lugares em Santa Lúcia, em Vila Oliva, uma situação caótica na nossa cidade. Lá na Vila São Pedro, vocês lembram da situação, daquela iminência, vereador João Ex, do problema com a represa ali do Fátima. Isso foi o caos, seria a maior tragédia da nossa cidade e talvez do estado e do país,
se de fato isso teria gerado problema. E vocês já imaginaram se nessa situação difícil que o município se encontra, segundo o prefeito, do ponto de vista das contas públicas, nós tivermos que enfrentar novamente uma situação climática extrema? Bom, o clima nós não podemos atar, né? Ou seja, se for para chover novamente como choveu em 24, não há nada que nós possamos fazer para impedir a chuva, eu acho. Eu sei que para o granizo já tem. Para a chuva eu acho que não tem. Agora, o que nós podemos fazer é salvar vidas. E essa não é uma possibilidade, essa é uma necessidade diante da situação gravíssima que nós já passamos. Então eu penso, o vereador Bortola acabou de chegar, que é o presidente da frente parlamentar que trata sobre o tema aqui nessa casa. Eu, inclusive, dizia ao vereador Bortola que nós deveríamos visitar, nos aproximar de municípios brasileiros que já enfrentaram catástrofes climáticas parecidas às questões de chuva e de inundação e se prepararam para novas situações como essas, para que o nosso município se atente, se alerte a tempo. Vocês viram que essa chuva do domingo já foi 60 milímetros, 50, 60, mas já é um volume cada vez maior num curto espaço de tempo, que causa problemas materiais, por enquanto, vereador Fantinel. Mas o que nós não podemos conceber é, podendo nos preparar, nós não fazermos isso. Que em Caxias, com o PIB que tem, com a organização que tem, nós aguardarmos com todos os outros problemas, porque a cidade vai continuar com problema na saúde, vai continuar com problema na iluminação pública, na educação. Todos esses problemas seguem. Agora a chuva vai chegar. Queira São Pedro, os orixás, Deus ou as forças da natureza que isso não aconteça. Mas se acontecer, nós temos que estar preparados. Portanto, quero dizer que o pedido de informação, vereador Fiuza, e não necessariamente um pedido de informação, eu acho que nós tínhamos que chamar aqui a academia da cidade, nós tínhamos que fazer um momento, parar, alguém tem que se responsabilizar, acho que a Câmara tem que ser protagonista nisso, junto com o Executivo, o setor da Defesa Civil. Lembro do responsável pela Defesa Civil e o Bagé, são duas pessoas que vêm na minha cabeça, sem dormir uma semana. E as pessoas vão ficando, 2, 3 pessoas na Defesa Civil da nossa cidade. Não dá para ser assim. Eu não sei quantos tem lá agora. Mas numa cidade desse tamanho, qual é a estrutura que a Defesa Civil tem? Sabe? Então nós precisamos falar sobre isso, chamar a Universidade de Caxias do Sul, as outras universidades, a URGS, especialistas nesse tema. O Corpo de Bombeiros, as organizações da sociedade civil que são sérias, né, vereador Bortola? Aquelas que querem ajudar efetivamente e têm condições. Então eu quero deixar o apelo aqui. Precisamos tratar desse assunto. A Câmara de Vereadores é responsável. Eu lembro de nós aqui chorando, cancelando sessão, sem luz, poste caindo aqui, a cidade embaixo d'água. O vereador Rafael sentava ali onde o vereador Jack estava. E eu lembro de uma coisa que o vereador Rafael falou e todo mundo riu, que era o seguinte: a cidade ficou intrafegável e distritos ficaram incomunicáveis e o executivo não tinha um helicóptero para chegar nesses lugares. E aqui eu não falo de comprar um helicóptero, claro que não. Mas se uma cidade como a nossa, com o PIB como a nossa, nós não conseguimos garantir num desastre, com condições de voo, etc, etc, mas de nós buscarmos emprestado um helicóptero para salvar as pessoas, não vai ser a minha querida Jaquirana que vai ter. Porque nós somos a segunda cidade. E aqui foram jipeiros, foram, sei lá, outras forças que demoraram 2, 3 dias no meio do mato, trilhando, porque o Corpo de Bombeiros estava resolvendo outras coisas, apaziguando outras coisas. A nossa Defesa Civil, com condições ínfimas, muito humildes. Então é isso, colegas. Eu espero que nós não choremos lá em novembro, chuvas com volume muito significativo, e que vidas não se percam. É inadmissível. Porque eu
Fiz uma proposição num projeto de lei, o vereador Cláudio... Eu peço uma declaração de líder no momento oportuno. O vereador Cláudio deu um parecer de inconstitucionalidade. Até falava com ele. Segue em declaração de líder à bancada Mas do Partido nós... dos Trabalhadores, o vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Qual é o estudo sobre as áreas de risco que nós temos de uma chuva volumosa para tirar as pessoas de lá com urgência? Pô, foram 2 anos que se passaram dessa situação. Eu lembro de conversar à época com a chefe de gabinete Grégora quando as casas de Fazenda Souza ficaram comprometidas e algumas caíram. Nós precisamos de alguma legislação, considerando a geografia e a topografia que nós vivemos. Nós precisamos pensar que regiões... Eu não estou falando de zonas de subhabitação. Eu estou falando de lugares em que são regularizadas. Se cair um bairro inteiro, como foi em Gramado, não adianta nós dizer... Vereador Fantinel, que o poder público não pode fazer nada por aquelas famílias. Eu dizia, a legislação do Brasil não prevê que se auxilie áreas privadas que foram dizimadas numa catástrofe. Mas alguma coisa nós vamos fazer. Porque lá em Galópolis era privado, era regularizado, mas se as pessoas perdem as casas, uma professora, um advogado com 60 anos, ele não vai conseguir comprar outra. Então, é complexo, dá pano para manga, mas nós, enquanto Casa Legislativa, então eu me disponho, vereador Bortola, que visitemos, que propomos um ciclo de debate aqui, um grupo de trabalho que tem que ter o Executivo, tem que ter o Estado, tem que ter a Defesa Civil Federal. Eu não sei, não tenho acompanhado, mas sei que várias cidades do estado do Rio Grande do Sul estão passando por esses problemas. E a resposta a nível estadual é devagar, quase parando, para ajudar essas pessoas. Então, é mais no sentido da preocupação. Vamos aos apartes. Vereador José Abreu Jack. Obrigado, vereador Lucas. Primeiro, parabenizar o senhor pela indicação. Conte com esse vereador, com meu apoio e tenha certeza que estarei muito bem representado com o senhor aí. É uma honra para nós. Quero aqui trazer a minha preocupação, porque enquanto tivemos frente à Secretaria de Habitação, a gente propôs algumas mudanças. A gente teve uma conferência municipal de habitação onde tiramos alguns delegados, vários delegados, pessoas que realmente compreendem e vivem a realidade do povo. E depois que a gente saiu de lá, esses delegados nunca mais foram chamados para conversar sobre a questão habitacional, que é o que me preocupa, que é salvar vidas. Eu perdi um colega meu em Galópolis. E aqui, vereador Zé D'Ambrosio, o senhor que é presidente da comissão aqui da SEDUT, eu acho que a gente tem que externar essa preocupação. Vou falar bem rapidinho aqui, vereador Lucas, sobre 2 situações, que é a Vila São Pedro e a Vila Sapo. Eu não posso permanecer calado sabendo que pessoas estão em risco. A qualquer momento pode vir uma chuva e essas pessoas morrerem. Eu não posso carregar comigo essa culpa. Enquanto tive frente à secretaria, a gente conversou, a gente foi lá várias vezes, a gente reuniu o pessoal da Vila Sapo, então a gente está muito preocupado com isso e eu recebo cobrança todos os dias sobre essa questão e precisamos resolver essa situação da Vila São Pedro e da Vila Sapo. A gente tinha projetos para isso. Inclusive, a gente mandou para esta casa um projeto flexibilizando a questão do aluguel social, que hoje é só com casa, com escritura, enfim, a gente sabe que a maioria da nossa cidade não tem. Então, deixar aqui o meu apoio e a nossa preocupação com essas famílias que estão correndo risco de vida. E Caxias do Sul não está preparada, assim, para enfrentar nenhuma catástrofe. Obrigado. Acho que não sei se é o vereador Bortola ou o vereador Fantinel. Vereador Bortola. Vereador Lucas, parabéns pelo tema. É um tema muito importante que, inclusive, semana passada, entre segunda e quinta-feira, estive no Congresso, primeiro Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil, diversas autoridades, inclusive de fora da América Latina. Teve dos Países Baixos, teve de Portugal, teve Venezuela, Colômbia, Equador, enfim, de Argentina, diversos países que trouxeram suas experiências. O Paraguai também, inclusive. O que ficou claro para nós, até a nível de governo do Estado aqui? Em termos de recursos humanos, a gente sabe que o Estado do Rio Grande do Sul se preparou. Tanto é que fortaleceu as defesas civis regionais, obviamente com o dinheiro do Funrigs, compraram equipamentos, etc. e tal, inclusive o Corpo de Bombeiro Militar. Porém, entretanto, todavia, em termos de obras, praticamente nada.
o desassoreamento piorou. Inclusive circulou vídeos nas redes sociais dizendo que no meio do Guaíba batia na canela a água. Para a gente ter noção do nível de preocupação que nós estamos diante da iminência de um El Niño que se avizinha, que é o que os meteorologistas dizem. Inclusive, o Tenente Coronel Souza, aqui da Coordenadoria Regional CREPDEC 9, que é da nossa região, que tem sede aqui em Caxias do Sul, conversou comigo lá naquele congresso semana passada e nós vamos propor uma reunião entre todos os legislativos da região, que corresponde à CREPDEC 9, justamente para que se pressione os executivos para que se tenha um investimento devido para as defesas civis municipais, porque senão vai se avizinhar o pior e a gente não vai ter muito o que fazer, infelizmente, e aí não adianta, desculpe a expressão, chorar pelo leite derramado. Seria isso e parabéns pelo tema. Obrigado, vereador Bortola. Vereador Fantinel. Vereador Lucas, é muito importante o que o senhor traz aqui e a gente sabe as discussões que a gente teve aqui nessa casa, inclusive na época aí das enchentes e na legislação passada também, final ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aqui o que acontece parece que é uma queda de braço entre o que é necessário para salvar o povo e as questões do meio ambiente. Porque o que acontece? Eu ia comentar justamente o que o vereador Bortola acabou de falar. Eu visitei vários rios aí, onde tem povoados ribeirinhos, tá? Que se acontecer novamente uma tragédia dessas, com certeza absoluta terão suas casas levadas embora. Com certeza. E o meio ambiente continua negando e batendo a questão de não deixar desassorear os rios. Nós temos o rio Caí aqui, por exemplo, que se o senhor for visitar ali onde foi feita a ponte nova, dá para matar os peixes com facão. Porque tem 30 centímetros de água. Por quê? Está todo cheio de areia. Areia e pedra. Essas pedras poderiam ser usadas para britar e botar cascalho nas estradas, que é a proposta da nossa Secretaria de Obras, né? E o meio ambiente não, porque vai atingir a fauna, porque vai atingir os peixes, porque não sei o quê. Só que hoje eles estão matando os peixes a paulada, porque não tem mais água no rio. Então o meio ambiente vai ter que decidir se ele quer que a população seja salva num próximo evento que nem esse, ou se ele quer deixar do jeito que está. Essa queda de braço tem que acabar. Tem que acabar. Quanto mais fundo é o valo, mais água cabe dentro. Isso até não precisa ser físico e nem matemático para saber, nem geólogo. Obrigado, vereador Fantinel. Vereador D'Ambrós. Nobre colega Lucas, já comecei a rezar, viu? Depois da vinda do Tenente Armando aqui nesta casa semana passada, o El Niño já tem data para iniciar. Para estar aqui no sul. Eu não estava aqui. Que é início de setembro. Então, algumas coisas andaram. Por exemplo, nesta sexta-feira teremos a licitação do tanque da Vila Ipiranga. Tá, mas e o tanque do Interlagos? Tá, mas e o tanque da Vila Brasil que vai armazenar a água que vai a Galópolis? Sim, mas e o valão do Canyon? Sim, vai sair 10 casas. Vão sair 10 casas do valão do Canyon pro Rota Nova, San Genaro. E o Coesp, e o Pinho Verde. E o Nova Esperança, que o Jack esteve lá dentro do valão fazendo um vídeo. Eu acho que a cidade, ela precisa de muito recurso para as casas de área de risco. Nós precisamos ter um grupo de trabalho. A preocupação desta casa é importante. E o Canaliza Caxias também, que seja licitado agora no início, até a primeira quinzena, que já deveria as obras já estarem. E não é uma crítica. Eu falo da burocracia. Eu falo que nós esbarramos da burocracia. E às vezes no pensamento de quem pensa macro. Não, porque tem que ser macro, tem que ser macro. Tem que ser o miúdo. Tem que resolver uma situação por vez dessa cidade. Tem que resolver uma situação por vez. Não querer resolver tudo uma vez só. Então isso, às vezes o governo é teimoso. Vamos criar um grupo de trabalho e eu quero me colocar à disposição. Obrigado, vereador D'Ambrós. Vereador Cláudio Libardi. Evidentemente, a ampliação da água no rio acabou ampliando a erosão e a necessidade de desassoreamento. A grande questão é que o desassoreamento não pode ser
num modelo que amplia a erosão. Esse é o problema desse debate, né, vereador Faxinal? Tem que fazer um cálculo para que a gente evite a erosão, para que não haja necessidade de desassoreamento. Agora, que houve erosão e a necessidade de desassoreamento é óbvio. Muito obrigado. Bom, eu concluo aqui conclamando a todos os colegas vereadores que nos coloquemos à disposição desse grupo de trabalho, sugiro que seja pela frente, e que, junto com o Executivo e as áreas técnicas e responsáveis das forças de segurança, de defesa civil, caminhemos para nos preparar para a situação climática extrema que, infelizmente, mais uma vez, pode assolar o nosso município e a nossa região. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. A sessão está suspensa. Retornaremos dentro de instantes.